Olá, o meu nome é Arlan Alves e no vídeo de hoje eu vou te mostrar mais uma grande ideia a respeito do TurboCAD. O TurboCAD é o método que vai fazer você produzir até 3 vezes mais rápido no AutoCAD. Ou seja, aquela tarefa que você levava 3 horas, você vai fazer apenas em 1 hora. Você pode até achar que isso é bom demais para ser verdade, mas dá uma olhada nos outros vídeos que a gente já tem aí, porque eu não quero aqui ficar sendo repetitivo demais. Mas, cara, isso é muito sério, tá? Não tô aqui para te enganar, para te falar uma coisa que não é possível de ser feito, tá bom? No vídeo de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: Arlan, como que você faz para automatizar essas tarefas que você tanto fala no AutoCAD? Igual eu mostrei em alguns vídeos aí, várias tarefas que eu já automatizei no AutoCAD. Muitas pessoas me perguntam como que você faz para automatizar. Bom, essa pergunta é uma pergunta muito boa e não é uma pergunta que é possível de responder com uma simples frase. Ah, eu faço isso, é assim que eu faço. Não é bem assim, tá? Eu não vou conseguir responder ela de forma direta assim, tá? Eu vou ter que mostrar algumas coisas para você, alguns conceitos, e aí sim você vai conseguir começar a entender como é que funciona esse mecanismo. Pessoas querem saber na prática como é que eu faço isso. Tudo começa primeiro com uma necessidade. Percebi uma necessidade ou um potencial processo que eu posso automatizar. Aí o primeiro passo que eu tenho que fazer para automatizar isso é entender completamente esse processo. Eu tenho que entender exatamente o que é aquele processo, como que aquele processo funciona, qual que é o resultado da execução daquele processo. Depois que eu entendi esse primeiro passo, aí eu tenho o segundo passo, que é você otimizar esse processo. O que seria otimizar? Otimizar é você tirar aquilo que está ali naquele processo, mas que não precisaria de fato, tá? Ou você melhorar, ou seja, otimizar é melhorar o seu processo. É tipo assim, cara, eu tô fazendo dessa forma, mas eu poderia fazer dessa forma aqui que é melhor, e eu vou eliminar algumas etapas se eu fizer assim. Então aí você otimiza. E às vezes as pessoas falam: ah, não, mas eu já faço um processo que já é 100% otimizado. Cara, eu tô para dizer para você que não. Porque assim, existem tantas formas de você fazer a mesma coisa no AutoCAD que é quase impossível que eu ou você já se acostume a fazer uma coisa de um jeito que já é o mais eficiente. A menos que você seja uma pessoa que se preocupa muito com isso, com eficiência, e você é aquela pessoa que fica todo santo dia procurando melhorar o seu processo, eu tenho certeza que ainda assim vai ter alguma coisa que dá para melhorar nesse processo. Cara, é impossível. Por mais que você melhore todo santo dia um pouquinho, ainda assim você vai ter o que melhorar, tá bom? Falei do passo 1, falei o passo 2, que é você otimizar o seu processo. Depois que você otimiza o seu processo, aí o passo 3 vai ser você imaginar aquele seu processo rodando em automático. O que é isso, rodando em automático? É tipo assim, você vai imaginar o AutoCAD fazendo aquilo para você, tá? E nesse processo de imaginação, você vai pensar passo a passo, metódico. Olha, tem que ser, o AutoCAD vai fazer isso e isso. Essa somatória desse monte de coisa que o AutoCAD vai fazer para você vai resultar num produto final, que é o que você quer. Você quer ter aquele produto sem ter que fazer esse trabalho todo, sem ter que fazer essas etapas todas, tá? O AutoCAD que vai fazer isso para você. Beleza, aí você já entendeu esse processo acontecendo automaticamente, tá? Só que aí, dentro desse entendimento, dessa visualização do processo acontecendo, você vai ter que enxergar o seguinte: quais são as informações que o AutoCAD precisa para fazer isso para mim? Então, tipo assim, quais são as informações que o AutoCAD tem que ter para poder executar essas tarefas? Por exemplo, se eu vou desenhar um cilindro no AutoCAD, o que eu preciso passar de informação para ele? Geralmente eu preciso passar o raio e a altura do cilindro, tá certo? Não vai ser diferente quando você estiver criando uma ferramenta de automação. Você vai ter que passar esse raio do cilindro e esse comprimento do cilindro também. Quarto passo é você conseguir identificar todos os dados que o AutoCAD vai precisar para executar todas essas tarefas. Então aí, sabendo quais são os dados que você vai precisar passar para ele, para que esse processo seja automatizado, o AutoCAD vai precisar saber de todos esses dados. Então você já tem aí você já fez uma listagem, fez uma planilha de Excel, sei lá, fez um croquis à mão, seja lá como for, você já listou todos os dados que o AutoCAD precisa para executar aquela tarefa. Aí surge o quinto passo. O quinto passo é entender o seguinte: dentro desse montão de dados que o AutoCAD precisa, o que
que pode estar já num banco de dados, que o AutoCAD vai consultar esse banco de dados automaticamente, ou seja, ele não vai precisar interagir com o ser humano, ele não vai precisar pedir para o usuário. Sempre tem, tá? Sempre vai ter alguns dados que o AutoCAD vai precisar interagir com você, operador do AutoCAD, instantaneamente. Na hora que ele estiver executando, ele vai te perguntar algumas variáveis, tá? E aí você tem que identificar quais são essas variáveis, ou melhor, você vai ter que identificar quais são os dados que o AutoCAD vai obter automaticamente e quais são os dados que o AutoCAD vai perguntar para você quando ele estiver fazendo aquela tarefa. Quanto menos informação você tiver que passar para ele, melhor. É melhor que o AutoCAD ele simplesmente consiga sozinho encontrar esses dados. E como que ele vai fazer para encontrar esses dados? Ele vai precisar de um mínimo de informação. Esse mínimo de informação é você que vai ter que passar. Então, eu não sei se você viu o meu plugin onde eu desenho guarda-corpo. Para não pecar por omissão, eu vou mostrar para você de novo aqui esse plugin onde eu faço um guarda-corpo. Nesse plugin, as únicas coisas que o AutoCAD me pergunta é o seguinte: qual é o número de colunas que você quer pôr nesse guarda-corpo? Onde é que você vai pôr esse guarda-corpo? Qual que é o lugar no seu desenho que você vai pôr esse guarda-corpo? E qual que é o comprimento desse guarda-corpo? Então ele me pergunta apenas 3 coisas. Quando eu passo essas 3 coisas para ele sozinho é capaz de construir o guarda-corpo, tá certo? Então você vai ver que eu não precisei passar mais nada de informação para ele, ele foi lá e fez. Isso significa que esses dados não existem? Não, os dados eles existem. Por exemplo, qual que é o diâmetro do tubo que ele usou para fazer o guarda-corpo? Essa informação ela existe, senão o AutoCAD não ia conseguir fazer. Só que eu precisei passar para ele? Não, eu não precisei passar. Essa informação já estava lá no banco de dados e o AutoCAD ele só consultou essa informação. Você está entendendo? É separar. O dado ele existe, mas tem dados que eu posso deixar no banco de dados para o AutoCAD consultar sozinho e tem dado que eu tenho que passar para o AutoCAD quando eu estiver operando. Percebeu? Esse seria o quinto passo, é você identificar quais são os dados que são automáticos e quais são os dados que você precisa passar. Então aqui eu já estou falando na prática como que eu faço os meus plugins, tá? Eu sigo esse passo a passo aqui para fazer. Aí beleza, depois que eu identifiquei todos esses dados, que eu já entendi como é que esses dados vão se comportar, aí basicamente eu já entendi quais são as minhas variáveis, né? Que no caso desse guarda-corpo são 3 variáveis. Quais são essas variáveis? O número de colunas, o ponto onde eu vou inserir esse guarda-corpo no meu desenho, e o comprimento. Então eu tenho apenas 3 variáveis, apenas 3 coisas que eu vou informar para o AutoCAD. Aí o próximo passo é eu ir lá e começar a construir a ferramenta para fazer isso. Só que para mim construir a ferramenta, eu gosto, tá? Não é a única forma de fazer, mas é a forma que eu descobri que é mais efetiva de se fazer. É você quebrar esse processo em etapas, em pequenas etapas. Eu não sei se você manja de gerenciamento de projetos ou não, mas o gerenciamento de projeto, ele consiste em você ter um projeto que é absurdamente grande e você quebra esse projeto em micro tarefas, em micro etapas, em várias etapas pequenininhas, porque quando você quebra em etapas pequenininhas, você consegue enxergar os detalhes daquela etapa. E aí acaba que você consegue ter mais precisão naquilo que você vai fazer. E aqui eu uso a mesma metodologia. Eu sei do meu processo inteiro e aí eu pego esse processo e eu picoto ele em várias etapas, em vários pedacinhos, porque aí eu consigo examinar pedacinho por pedacinho. Para essa etapa aqui, o que eu preciso? Eu preciso disso, disso, disso. Pode ser que eu tenha um plugin que ele tenha 10 etapas, pode ser que eu tenha um plugin que tenha 50 etapas. Não importa, vai depender da complexidade do processo que eu estou automatizando. Só que quando você quebra em etapas, a coisa fica muito, muito mais simples, tá certo? Então, estrategicamente, vamos dizer assim, o 6º passo seria você pegar o seu processo e quebrar ele em etapas. Como que eu quebro em etapas? Por exemplo, no meu plugin onde eu desenho o guarda-corpo, eu tenho a chapa da base, eu tenho a coluninha, eu tenho o rodapé, eu tenho as curvas que vai nos cantos do guarda-corpo. Deixa eu mostrar para você aqui, ó, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui para você entender melhor isso que eu estou falando. Ó, dá uma olhada. Esse é o guarda-corpo que eu desenho, tá vendo? Deixa eu colocar ele numa vista lateral aqui para você entender. Só um detalhe, tá? Esse guarda-corpo é em 3D, tá? Tá vendo? Ele é em 3D aqui, ó. Eu vou colocar ele na vista lateral aqui para você entender. Olha só. O que eu estou falando é isso aqui, ó. Eu tenho uma chapa de base aqui, eu tenho uma coluna aqui que sobe, eu tenho um rodapé, tá vendo? Eu tenho vários elementos dentro desse
meu processo que a minha ferramenta, o meu plugin, ele faz automaticamente. Então o que acontece aqui, ó? Cada coisa dessa que ele tem que fazer, eu separo isso em uma etapa. Por exemplo, o meu plugin, ele vai desenhar essa curva, tá certo? Então o desenho dessa curva é uma etapa. O desenho do tubo, desse tubo vertical aqui, ó, é outra etapa. Sei lá, o desenho desse rodapé aqui, ó, dessa chapa aqui de base, é que ele tá tudo junto, tá? Vou criar uma linha aqui, ó, pra você entender, ó. Sei lá, o desenho desse rodapé aqui, ó, seria outra etapa, tá certo? Então eu vou separando por etapas e eu construo o meu plugin etapa por etapa. Então eu vou lá e construo, vamos falar assim, falando na prática, eu construo o código para desenhar essa chapinha de base aqui. Depois eu construo o código que vai fazer esse furo aqui. Depois eu construo o código onde ele vai criar esse tubo aqui até aqui em cima, tá certo? Então assim, eu vou colocando etapa por etapa. Em vez de eu pensar no processo como um todo, que seria muito difícil você conseguir visualizar tudo isso, eu tenho que entender que eu preciso de tudo, tá? Porém, eu tenho que quebrar isso em etapas, tá certo? Porque senão eu vou me perder, vai dar muito trabalho para fazer isso. E a gente não quer ter trabalho, tá certo? A gente está falando de otimização aqui, de automação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender o nosso processo, quebrar em etapas e matar etapa por etapa. É como se fosse um checklist. Ah, eu tenho que fazer a base, tenho que fazer o tubo, tenho que fazer o rodapé, tem que fazer isso, tem que fazer a curva, tem que isso, tem que... Aí você faz um checklist, como se fosse uma lista de tarefas a se fazer, e aí na hora que eu estou construindo o plugin, eu venho matando essas listas uma a uma. Eu venho lá, agora eu vou criar o código aqui para fazer aquela chapa, a chapa da base. Aí eu vou lá, escrevo o código para fazer a chapa da base. Pum. Agora eu tenho que furar a chapa da base, beleza. Aí eu escrevo o código para furar a chapa da base, beleza. Aí depois eu venho e crio um código para fazer essa coluna, fazer esse tubinho aqui que sobe, ó, tá? Beleza. Aí eu já tenho, vamos falar assim, eu já matei duas etapas, tá certo? O próximo código, sei lá, eu poderia fazer esse rodapé aqui, ó, tá certo? Poderia criar um código para fazer esse rodapé, tá certo? E aí a grande sacada tá em entender para cada etapa qual informação eu preciso, entende? Por exemplo, eu preciso saber a largura dessa chapa, o comprimento dela, o diâmetro do furo, a distância entre o furo. Onde que está essa informação? De onde que eu vou obter essa informação? Tá? Então, se essa informação for uma informação padrão, você simplesmente pega essas informações, coloca num banco de dados e deixa elas lá bonitinhas. Quando o programa for rodar, ele vai consultar esse banco de dados, vai trazer a informação e executa. Não, essa chapa de base ela pode variar de acordo com XYZ. Tudo bem, não tem problema. Você vai ter que passar a informação. Por exemplo, sei lá, vamos dizer que eu tenho um padrão de fixação. Ora eu fixo o guarda-corpo de um jeito, ora eu fixo o guarda-corpo de outro jeito. Então isso poderia ser uma variável sua que você vai informar quando você for fazer o guarda-corpo. Então, nesse meu guarda-corpo, eu só preciso informar 3 variáveis. Eu não informo o tipo de fixação, mas eu poderia informar. Seria um próximo passo. Ele poderia te perguntar assim, vamos falar assim, qual que é o típico de fixação do guarda-corpo? Aí você vai escolher lá. Você poderia ter 1000 típico. Vai ser o típico 1, o típico 2, o típico 3, o típico 1000. Não importa. Você teria que informar esse típico. E aí, quando você informou o típico, ele vai lá no banco de dados, acha a informação daquele típico e traz e joga ali. Basicamente, eu estou te mostrando na prática como que eu faço. Claro que eu não estou escrevendo o código aqui para você, até porque se eu fosse fazer isso, cara, a gente ia precisar de, sei lá, muitas e muitas horas para desenvolver, para mim poder te explicar em detalhes cada passo desse, cada etapa, como construir cada coisinha dessa. E isso tudo, todas essas etapas, está tudo minuciosamente detalhado dentro da minha metodologia que é o método TurboCAD, tá certo? Lá tem tudo, tá? Tem tudo, todo passo a passo, todo detalhe, como construir cada coisinha, tem vários exemplos de como você fazer isso, tá ok? Então não se preocupe que quando você tiver acesso ao método TurboCAD, você vai ter acesso a essas informações muito mais detalhadas, tá bom? Aqui eu só estou tentando te dar uma visão geral de como é que a coisa funciona, tá bom? Eu vou executar aqui esse plugin só para você entender, ó. Arlan desenha guarda-corpo. E aí eu vou dar um Enter. Outra informação que você precisa saber é como que você vai chamar o seu plugin também, né? Se você observar aqui, ó, o meu plugin chama, Arlan desenha guarda-corpo. O meu plugin, ele chama, o nome do plugin é Arlan
Arlan Guarda-Corpo. ADG, que é de Arlan Desenho Guarda-Corpo. Tá vendo? Então, tipo assim, isso também é um passo, tá? Que você vai ver que tá lá no processo. Vai chegar uma hora que você vai ter que definir o nome do seu plugin. Como que você vai chamar ele, como que você vai acessar ele aqui, tá ok? Então, assim, essas são algumas etapas do processo, mas tem várias outras etapas, tá? E o método TurboCAD, ele te leva do zero mesmo, do nada, de onde você não sabe nada, até você conseguir construir o plugin para você automatizar um processo e você produzir até 3 vezes mais no AutoCAD, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou mostrar isso aqui para você, ó. Eu vou colocar aqui, ó, ele me pediu a quantidade de colunas, tá certo? E eu vou colocar 3 aqui, tá? Já tem aquele com 2, vou pôr 3 para você entender. E aí ele me pede o ponto inicial, tá vendo? Ó, aqui, ó, ponto inicial. Então eu vou iniciar ele aqui. E agora ele me pede o ponto final, que aí basicamente ele tá pedindo aqui a distância, né? O comprimento. Ou eu posso apontar para onde eu quiser, para lá, tá? Para cá, ó, sei lá, vou pôr para cá. Ó. Então eu vou colocar 3.000 aqui, vai. Ó. E tá lá, ó, viu? Percebeu? Ele já desenhou tudo para mim. Imagina o tempo que eu ia levar para desenhar isso aqui. Eu ia levar muito tempo, cara. Saber todas as distâncias aqui, ó, de trava, onde tá cada coisa. Meu, muito. Não dá nem para mensurar aqui. Sei lá, vamos ser otimista. Vamos supor que eu sou um desenhista bom pra caramba e eu conseguisse fazer isso aqui em 15 minutos. Você viu quanto tempo que o programa fez para mim? Quanto tempo eu levei aqui? Uns 10 segundos? 10 segundos? Vamos pôr 1 minuto para facilitar a conta. Se eu tivesse demorado 1 minuto para fazer isso aqui, e não demorei 1 minuto, tá? Eu tô falando de reduzir uma tarefa de 15 minutos para 1 minuto. Isso é uma redução de 15 para 1, percebeu? 15 vezes. Você tinha um processo que você levava 15 minutos, você reduziu para 1 minuto. Eu acho que são poucas pessoas que vai conseguir fazer esse guarda-corpo aqui em 15 minutos, mas tudo bem. Eu não vou entrar no mérito não, tá? Mas você viu a grandeza da coisa, né? Esse processo, cara, é fantástico. Depois que você vê, não tem como desver mais. Uma coisa é você não conhecer, é você não saber que isso existe, tá? É normal, totalmente compreensível. Eu, uma época na minha vida, eu não sabia que isso existia. Eu não sabia. Só que depois que eu vi isso, cara, eu não tive como desver mais. Eu falei assim, cara, meu Deus do céu, como é que eu tenho que aprender essa parada? Eu sei que tem pessoas que vão falar assim, cara, mas por que então que você não vai na internet e compra um plugin lá para fazer isso? É uma opção. Eu já tentei fazer isso, só que não deu certo. Não deu certo. Por que não deu certo? Porque você nunca encontra um plugin que você para fazer exatamente o que você precisa. Porque, olha, quando eu desenvolvo os meus plugins, geralmente eu desenvolvo pensando no meu problema, no meu, tá certo? Então eu tinha um problema que era, eu tinha o meu processo, não vou dizer nem que é um problema, eu tinha o meu processo e eu quis automatizar o meu processo. Agora o meu processo é igual ao seu? Fala para mim, o meu processo é igual ao seu? Não, não é. A probabilidade de ser igual é muito pequena. Eu diria que é quase zero. Pode até ser parecido, mas não é igual. Não é igual. Sempre vai ter uma variável, uma coisa ou outra que é diferente. E aí você não vai ter uma solução completa. Você vai ter uma solução parcial. Aí você vai ter que ficar fazendo gambiarrinha ali, coisa ou outra. Entendeu? Então é por isso que é importante você aprender a criar suas próprias ferramentas de automação. Para você não ficar na mão da internet. Para você não ter que ficar dependendo de um santo abençoado que foi lá e criou um plugin fantástico, mas que não atende a sua necessidade. E outra, sem falar que você vai ter que comprar esse plugin, né? Você vai ter que investir um dinheiro, tá certo? A própria Autodesk, ela tem uma loja onde ela comercializa plugins, né? E os plugins não necessariamente é da Autodesk, tá? A Autodesk ela fornece apenas a loja. E eu, como desenvolvedor de plugin, ou outra pessoa como desenvolvedor de plugin, pode pegar os plugins que eu desenvolvo e colocar lá para vender, tá certo? Eu posso vender também no meu próprio site, normal, tá? Não necessariamente você precisa pôr lá no site da Autodesk. E você pode entrar lá e comprar um plugin, tá cheio de plugins lá. Tem plugins, sei lá, de $1 até plugin de $500, de $1.000, tá? Que depende da complexidade, do problema que aquele plugin resolve. Só que o problema disso é que você vai lá pagar, sei lá, $100 que seja. Hoje o dólar tá alto pra caramba aqui no Brasil. Então você vai pagar $100 num plugin que você não tem certeza de como ele funciona e muito menos certeza se ele vai resolver o seu problema. Então se você pegar $100 hoje para investir num plugin,
sei lá, o dólar deve estar na casa dos 5 reais, aí vamos supor que esteja 5, tá? Então, eu estou falando de 500 reais. Você vai pagar 500 reais para você ter um plugin que vai supostamente resolver um problema seu, supostamente, porque talvez ele não resolva completamente, e você não vai conseguir mexer nele. Tipo assim, puta, cara, esse aqui quase resolveu o problema. Só que se eu mudasse um pouquinho ele aqui assim, ele conseguiria resolver 100% o meu problema. Só que você não vai conseguir, porque primeiro o cara vende o plugin compilado, ele não vende o código aberto para você mexer. E mesmo que ele vendesse o código aberto para você mexer, você não ia saber mexer. É por isso que é importante você saber criar os seus próprios plugins, porque você vai criar o seu plugin do jeito que você quer para resolver 100% o seu problema, 100% o seu processo, para você automatizar 100% o seu processo. E você não vai precisar ficar pagando um monte de dinheiro por um plugin que você não sabe se vai resolver o seu problema, entendeu? Para você conseguir aprender a desenvolver os seus plugins, o que você vai precisar? Por exemplo, você vai ter que fazer um investimento para conhecer a minha metodologia, para você aprender do zero até você conseguir realmente automatizar um processo inteiro seu. Então você vai ter que fazer um investimento de dinheiro, e esse investimento não é o preço de uma banana, vamos dizer assim. Você vai ter que investir o seu tempo para aprender isso. Só comprar o meu método não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque não existe varinha mágica. O meu método, ele ensina você a fazer a parada. Ele não faz para você, certo? Ele te ensina a você fazer a parada. Então, se você está disposto a produzir 3 vezes mais rápido no AutoCAD, aí você vai ter que fazer esse investimento de dinheiro e de tempo, e aí você, daqui a algum tempo, você vai conseguir desenvolver os seus próprios plugins para você automatizar os seus próprios processos, e aí você pode, até se você quiser, compartilhar esses plugins lá na loja da Autodesk e vendê-los. Vender e recuperar o dinheiro que você investiu. Só que isso é o de menos. Você não precisa fazer isso. Você não precisa pôr lá os seus plugins para vender. Porque quando você... O primeiro plugin, o primeiro processo que você automatizar, ele já vai trazer de volta o retorno que você investiu. O retorno financeiro que você investiu. Bom, primeiro, porque você deixou de comprar um plugin pago. Então, só aí, vamos falar assim, o dinheiro que você investiu no meu método para aprender isso, você iria gastar se você fosse comprar um plugin. Você não precisou comprar um plugin, e aí você não gastou dinheiro, logo você investiu em aprender a fazer o plugin. E quando você conseguir fazer a primeira automação do seu processo, se você conseguir fazer uma automação como essa que eu te mostrei aqui, eu não vou nem falar de 15:1, tá? Porque, cara, mas você viu que é possível, né? É total possível. Vai depender do seu processo. Tem processo que tem a capacidade de automação maior, né? Ele gera um ganho de tempo maior. Tem processo que nem tanto. Tem processo que vai trabalhar no conservadorismo, que eu tô falando para você de 3:1, tá? Eu tô sendo ultra conservador quando eu falo que você vai produzir 3 vezes mais rápido. Tô sendo ultra conservador. Já te mostrei aqui. Com esse plugin que eu fiz, eu já te mostrei isso, tá? Esse plugin aqui, ele reduz aí, eu tô para dizer que para mais de 15 vezes, tá? Muito mais de 15 vezes. E aí, quando você criar o seu primeiro plugin, que você automatizar uma tarefa ou várias tarefas, que você reduzir o tempo de operação dela de 3 vezes, você já vai ter um resultado fantástico. Porque pensa assim, ó, se você trabalha 3 horas para fazer uma coisa e você consegue reduzir isso para 1 hora, ou seja, você ganhou 2 horas. Quanto que vale a sua hora? Eu não sei quanto que vale a sua hora. A minha hora vale bastante. A minha hora vale muito. Então a sua eu não sei. Mas aí cabe a você saber quanto que vale a sua hora. Quanto que custa uma hora sua? Aí, beleza. Cada vez que você executar esse plugin, você vai ganhar 2 horas sua. Sei lá, vamos fazer uma conta de quitandeiro aqui. Vamos supor que a sua hora vale 100 reais, vai. Então, se a sua hora vale 100 reais, cada vez que você usar o seu plugin, lembre-se, cada vez que você usar o seu plugin que você fez, você ganhou 200 reais. Se a sua hora vale 50, então cada vez que você executar, você ganhou 100 reais. Se a sua hora vale 10 reais, que eu acho pouco provável, mas se valesse 10 reais, tudo bem. Cada vez que você executar esse plugin que você fez, você ganhou 20 reais. Pensa nisso. E agora pensa quantas vezes daqui até você parar de trabalhar com isso, ou até você morrer, quantas vezes você vai executar esse plugin. Então mensura, aí você começa a mensurar o quanto retorno esse plugin, esse único plugin seu vai trazer para você. Percebe? Então assim, só que eu não estou falando aqui de você criar um único plugin e acabou a vida. Não. Eu acho que eu tenho uns 200 plugins, tá certo? Então, cada dia que você se deparar com um novo processo, você vai criar um novo plugin para automatizar aquilo. Uma vez que você criou um plugin para automatizar esse novo processo, nunca mais você vai se preocupar com ele. Nunca mais. Você, entrou um projeto que eu preciso fazer isso aqui. Beleza, executa o plugin. Puf, acabou. Fez bem feito, fez rápido, certo? Então, abre a mente para isso aí, pessoal. Esse método TurboCAD é extremamente fantástico, cara. Eu sou suspeito para falar porque eu sou o desenvolvedor desse processo, tá? Então, eu sou
sou suspeito para falar. Mas, cara, eu tô te mostrando aqui os meus resultados que eu tenho com ele, tá certo? E agora, pode até ser que você não tenha dúvida de que os plugins ele tem essa capacidade de automação. Talvez até você já tenha entendido isso. Porém, é possível que você esteja pensando que você não é capaz de criar um plugin como esse. Cara, algum tempo atrás, eu era exatamente como você. Eu não sabia nada, absolutamente nada. E outra, eu não precisei fazer curso de programação para poder conseguir fazer isso, tá bom?